Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor esteja em cada coração, amém? Glória a Deus. Uma noitezinha fria, mas eu creio que o Espírito Santo vai aquecer o nosso coração. Eu estava lembrando de anos e anos atrás que às vezes a gente ministrava para a igreja e o Espírito Santo movia de uma forma diferente nos dias atuais. Mas a gente sabe que o Deus de ontem é o Deus de hoje. E às vezes eu tenho a impressão que nós como igreja temos que fazer tanta força para atingir algo, para ter um mover, para ter uma presença. E eu fico me perguntando, o que mudou, né? Será que fui eu que mudei? Porque Deus não muda, né? O Deus de ontem é o Deus de hoje e vai ser o Deus de amanhã. Eu não sei de vocês quem viveu essa época um pouco mais, não digo nem antiga, né? Porque não foi muitos anos. Mas de ver a igreja falando em línguas, a igreja profetizando, a igreja se prostrando. Às vezes até mesmo no início do culto, começava o culto e você não conseguia entrar no louvor porque a igreja já estava orando e tinha vezes que o pastor subia para pregar e o culto já tinha acabado, porque nós não temos o que fazer, porque o Espírito Santo já derramou toda a bênção dele aqui. E eu anseio, eu quero viver isso ainda. E quem não viveu, deseje isso no seu coração. E quem viveu, deseja retomar. Queira se apaixonar pelo Espírito Santo. Amém? Feche os seus olhos aí no seu lugar. Eleve os seus pensamentos a Deus. Faça uma reflexão do seu dia, da sua semana, da sua vida. Junto comigo, peça perdão a Deus pelos seus erros, pelas suas falhas. Porque nós sabemos onde erramos, onde pecamos, mas sabemos que a graça e a misericórdia do Senhor pode nos alcançar. Pai, em nome do Senhor Jesus, que a tua graça e a tua misericórdia alcance a minha vida, Pai. Alcance a vida da tua igreja, alcance a vida do teu povo. Que o Senhor manifeste o teu poder e a tua unção de uma forma sobrenatural sobre as nossas vidas. Que o Senhor possa nos encher, Pai, nos transformar, nos modificar, fazer com que cada um tenha um reencontro com o Senhor novamente. Para que essa noite o teu Espírito, Deus, possa pairar sobre essa igreja, sobre as nossas vidas, e habitar no meio dos louvores, e habitar, ó Pai, na palavra do Senhor que vai ser ministrada. Eu peço o mover do teu Espírito. Eu peço a Deus que o Senhor incendeie a tua igreja. Vem nos incendiar, ó Pai. Vem nos encher do teu Espírito, do teu fogo, ó Deus. Queremos ser cheios, queremos ser renovados, queremos ser transformados. Aqueles, ó Pai, que nunca chegaram aos santos dos santos, que sejam atingidos pelo teu poder. E aqueles que já chegaram, mas estão distantes, ó Deus, que volte a acender o fogo do primeiro amor, ó Deus. Move sobre a tua igreja de uma forma sobrenatural, Pai. Essa noite fria para os nossos corpos seja uma noite quente para o nosso espírito. Eu te dou graças e peço a tua presença em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Dê um aplauso a ele bem forte. O tempo de cantar chegou.
seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos há fogo. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. E ele vem saltando pelos montes. E ele vem saltando pelos montes. E os seus cabelos são brancos como a neve. E os seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos há fogo. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Só a igreja. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Senhor, a sua casa. Diga, vem me incendiar. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Aleluia. Incendeia-nos mesmo, Senhor. Queremos ser brasas vivas, Senhor Jesus, da tua presença, da tua glória, no teu altar, no meio do povo, Senhor Jesus. Aleluia. 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 Oh, Jesus. Fogo consumidor, venha arder em nós, aquecer a chama que um dia queimou por ti. Homens se desviam
você quer ser esse, cante, aleluia. Mas existem aqueles que não se dobraram diante de outros deuses. Aleluia! Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando os seus profetas. Eu creio nisso, Senhor, aleluia. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando os seus profetas. É, Senhor, aleluia. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. É chegado amanhecer. É chegado amanhecer. É chegado amanhecer. Nós recebemos tantas profecias sobre essa igreja, tantas profecias liberadas sobre essa igreja, que um novo tempo, uma nova história começa a ser escrita, um novo começo começa a ser formado pra gente. Vamos começar a viver isso então, irmãos. Vamos começar a viver esse novo tempo, essa nova história. Vamos trazer, chamar à existência isso. Depende de cada um de nós. O Senhor já profetizou, o Senhor já entregou. Agora depende da gente viver essa nova história, querer viver essa nova história, querer viver esse novo começo. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós vamos cantar novamente, nós vamos cantar novamente todo o nosso coração. Aleluia. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando os seus profetas. Eu creio nisso, Senhor, aleluia. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a
Glórias ao nome do Senhor. Glória a Deus. Graças ao Senhor. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Maravilhoso estarmos na presença de Deus. Maravilhoso sentir o mover do Espírito do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a casa do Senhor. E o Espírito está neste lugar. Então eu quero convidar você a, neste momento, orar ao Senhor. Pedir que o mesmo mover nos envolva de uma forma tão extraordinária, que as enfermidades desapareçam e que o Senhor nos dê as respostas pelas quais nós estamos a buscar. Converse com Deus nesse instante. Pai, graças eu te dou, Senhor, por esse momento tão especial que o Senhor nos preparou nesta noite, Pai. Ó Deus, abençoe os teus filhos que aqui estão, que vieram, meu Pai Celestial, tributar a Ti, Senhor, adoração, louvor, meu Pai amado. Ah, Senhor bendito, diante de tantas lutas e dificuldades, meu Pai Celestial, que enfrentamos, Senhor amado, durante, meu Pai Celestial, Senhor, a semana, mas estamos aqui, meu Pai Celestial, Senhor, para glorificar o Teu nome, Senhor. Estamos aqui, meu Pai Celestial, ó Deus bendito, para dizer, usa-nos, ó Pai Celeste. Faz-nos, Senhor, instrumentos nas Tuas mãos, meu Pai amado. Olha, meu Pai Celestial, para cada vida e cada família aqui representada, Senhor, por esses Teus filhos que aqui estão, Senhor, na Tua casa nesta noite, e por todos os outros, meu Senhor amado, que estão, meu Senhor, nos assistindo através das redes sociais. Da mesma presença, Senhor, que está aqui neste lugar, do qual, Senhor, sentimos o mover da Sua graça, que também, Senhor, os Teus filhos possam sentir onde quer que estejam nos assistindo, meu Pai amado. Senhor, cura as enfermidades, transforme as vidas, meu Pai. Move, Senhor, pelo Teu poder e pela Tua graça, de uma forma poderosa, tremenda, gloriosa, Senhor. Venha encher os nossos corações, meu Pai Celestial, de alegria. Venha encher os nossos corações, meu Pai Celestial, com a presença do Teu Espírito, meu Pai. Senhor, o espírito abatido, Senhor, angustiado, ó Pai, renova, coloca, Senhor, vestes de louvor, vestes de adoração, meu Pai amado. Senhor, ao cansaço, meu Senhor, remove, dá força, Senhor, vigor, meu Deus. A apatia espiritual seja removida agora, Senhor amado. Aviva a Tua obra no meio do Teu povo, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Senhor, te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. E graças a Deus. Aplauda o Senhor que é digno. Glória a Deus. Graças ao Senhor. Vamos sentar, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Uma boa noite a todos. Mais uma vez nós estamos reunidos na casa do Senhor para juntos tributarmos louvor e adoração e também nos alimentarmos através da Sua palavra. E hoje a gente traz como título a palavra Uma Cidade e Dois Milagres. Dois grandes milagres que aconteceram em uma cidade. É certo que muitos outros milagres aconteceram lá, mas a gente vai destacar dois milagres que estão relatados na Bíblia Sagrada. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 18 e o verso 35. Nós vamos usar dois textos da Palavra de Deus e vai ser muito interessante porque é de conhecimento de todos. A história, toda a narrativa bíblica é de bastante conhecimento. Lucas 18:35 diz assim: quando Jesus se aproximou de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Amém? Então, a cidade em questão é Jericó. Aí você mantém sua Bíblia aberta e vai para Lucas 19 e o versículo 1. Então, em Lucas 19 e o versículo 1, a palavra fala assim: Jesus entrou em Jericó e começou a atravessar a cidade. Amém? Nós vamos ficar nesses dois versículos aqui, porque em Lucas 18 traz a história de Bartimeu, e em Lucas 19 traz a história de Zaqueu. Então, assim, não confunda os nomes, tá?
Bartimeu e Zaqueu, até parecido na sua terminologia. Então, esses dois personagens que vão fazer parte da nossa observação nesta noite, são os personagens principais de uma ação maravilhosa do poder do Senhor Jesus. Mas eu quero trazer algumas similaridades e algumas situações que nos ocorrem estudando a vida destes homens, não a sua vida de um modo geral, mas o que aconteceu com eles quando eles tiveram um encontro com Jesus. A primeira similaridade é a cidade de Jericó, né? Então, no capítulo 18, Jesus estava se aproximando da cidade. Eu entendo que ele estava ali nas regiões periféricas da cidade de Jericó, quando se deparou com Bartimeu. Aliás, não foi Jesus que atravessou o caminho de Bartimeu, mas foi Bartimeu que se direcionou até Jesus. E no capítulo 19 a gente encontra Jesus já dentro da cidade, e aí ele teve, né, um encontro com Zaqueu, que era o publicano. Então, esses dois personagens, a gente para analisar dois homens, duas pessoas que foram criadas por Deus, obviamente, mas com realidades diferentes, com problemas diferentes, com dificuldades diferentes. Bartimeu era cego e tinha o seu ganho pedindo esmolas. Zaqueu era rico, né, e ele era publicano, cobrador de impostos, ele tinha um serviço estatal, né, financiado, né, pelo Império Romano, né? Então, um era rico, o outro era pobre. Um era pobre e cego, o outro era rico e ilustre. Então, esses dois homens estavam ali na mesma cidade. Então, a gente para analisar que é uma narrativa histórica que mostra claramente a realidade de todas as cidades, não só as cidades da antiguidade, como de todas as cidades da atualidade também, né? Pessoas com diferentes dificuldades, pessoas com desejos, pessoas com sonhos, pessoas com realidades financeiras diferentes, com realidades sociais diferentes, mas a gente tem um elo que segura essas diferenças e essas disparidades, né? Eles se encerram em Cristo Jesus. E é isso que nós queremos mostrar hoje. Então vamos à primeira história, que é a história de Bartimeu, cego, pedinte, né? Estava ali observando uma maneira de falar, né? Porque ele era cego, não tinha como observar nada, mas ele estava ali à beira do caminho pedindo as esmolas, e ele não tinha a noção do que estava acontecendo. Então eu crio uma história, uma narrativa minha, e quero transmitir para vocês. Então ele estava ali no lugar costumeiro, né, amparado por sua capa, pedindo esmolas, e de repente ele pressentiu, né, eu ia falar viu, mas aí estava errado, né, ele pressentiu uma movimentação diferente. As pessoas passavam, e todas passavam para a mesma direção. Isso chamou a atenção dele. Além das pessoas passarem apressadamente, ninguém estava se importando com a sua necessidade, com a sua dificuldade. Então ele falou: poxa vida, tanta gente passou, mas ninguém está aqui me abençoando, ou colocando alguns centavos aqui, alguma moeda aqui. Alguma coisa está diferente. Então, o número de pessoas que passavam na frente de Bartimeu, no ponto que ele estava ali, pedindo as suas esmolas, e ele perguntou: o que está acontecendo? Por que as pessoas estão passando aqui? Por que ninguém para me abençoar? Ele falou assim: olha, Jesus de Nazaré está passando lá na avenida principal, né? Então ele começou a criar uma expectativa de se encontrar com Jesus. Então vejam que a menção de que Jesus, né, de Nazaré, estava passando pelas cercanias ou pela periferia da cidade de Jericó, foi introduzido no coração daquele homem
a esperança de que algo mudaria na sua vida. Então, mesmo sem enxergar, mesmo sem ver, mesmo sem saber nem sequer a direção em que Jesus estava passando, cresceu dentro do coração dele a esperança de uma mudança de vida, de uma virada na sua vida, da solução do seu problema. E o maior problema que estava acontecendo na vida de Bartimeu era justamente a cegueira. Então ele criou aquela expectativa, aquela esperança, e eu posso dizer assim que o que movimentou no coração de Bartimeu foi fé. Talvez ele tenha ouvido falar, porque ele não era surdo, né? Ele tinha ouvido falar dos milagres que aconteceram, dos prodígios que acompanhavam, né, o transitar de Jesus. Então ele falou assim: este homem vai resolver o meu problema, ele vai curar a minha enfermidade, ele vai curar os meus olhos, eu vou voltar a enxergar. E isso cresceu dentro do coração de Zaqueu. Então não foi algo de fora para dentro, foi algo de dentro para fora. Então ele não tinha outra alternativa a não ser criar algum mecanismo para que ele pudesse chamar a atenção de Jesus, para que ele pudesse ter um encontro com Jesus. Então ali, naquele canto, naquela calçada, naquele lugar, que ninguém dava atenção para ele, talvez ele tivesse, me leva até esse homem, me conduz até lá, mas ninguém estava se importando com ele. Aliás, a gente vê em algumas histórias da Bíblia Sagrada que as pessoas não se importam com o problema dos outros, né? Lembra dos 4 amigos que foram levar o amigo paralítico até a casa onde Jesus estava? Ninguém deu passagem. Eles tiveram que improvisar, subir no telhado, abrir o telhado, sabe? E descer. Eu acho que foi dali que eles inventaram o elevador, né? Entendeu? Eles tiveram que improvisar alguma coisa. Então é uma característica de que o ser humano ele não se importa com a sua dificuldade. Na minha terra tem um adágio que fala assim: farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, assim, é uma característica do ser humano. Quando ele é transformado, não. Aí a tendência é ele ajudar os outros. Mas enquanto ele não é transformado, ele quer receber. Ele não está se importando com a sua dificuldade. Então as pessoas não estavam se importando com a dificuldade de Bartimeu. Mas ele não entrou naquele vitimismo que, na maioria das vezes, acontece na vida das pessoas, quando elas passam por dificuldades, quando elas passam por problemas, né? Ninguém me ajuda, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém olha para mim, né? Então entra num processo de vitimismo, né? Esperando que essa vitimização possa trazer assim, ou mexer com o emocional do ser humano. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o ser humano é ruim por natureza. Por isso que quando a gente observa Paulo falando sobre o fruto do Espírito, qual é o primeiro sabor do fruto do Espírito? Amor. Perceberam? Porque o ser humano em si só, ele não consegue amar. Ele precisa do Espírito Santo no coração dele, na vida dele, para que ele possa fazer isso. Então, Bartimeu, ali, ele teria que encontrar alguma alternativa. Então, como ele não tinha a visão, mas devo aqui confessar para os irmãos que ele devia ter, né, uma audição muito elevada, né, e também uma verbalização poderosa, né, porque ele começou a gritar. Ele não tinha outra alternativa, mas ele não podia deixar passar a oportunidade que ele tinha de se encontrar com Jesus. Percebam, Jesus estava a passar, a multidão cercava Jesus. Então vamos colocar aqui uma multidão que estava feliz pela presença do Senhor Jesus, né? O converseiro, né? E as pessoas glorificando a Deus, o compartilhar dos milagres. Olha, Jesus está ali. Mas ele encontrou uma alternativa para chamar a atenção do Senhor. Ele começou a gritar com todas as suas forças: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim.
E as pessoas repreendiam ele, porque aquele clamor incomodava. Então a gente consegue observar nessa história que havia uma necessidade, a necessidade era, né, eu vou usar de uma analogia assim, era visível, porque ele era cego, né, mas não importava para as pessoas, porque cada um queria, você está cego, mas eu preciso de uma bênção para mim, né? Então ele gritou, ele produziu com o seu esforço, ele produziu a alternativa de se encontrar com Jesus. Então vamos lá, Bartimeu era cego, pobre, mendigo. Ele não tinha nenhuma relevância na sociedade, não era um homem que merecesse o respeito das outras pessoas pela sua condição. Então ele estava sozinho. Então ele gritou por ajuda, ele gritou com todas as suas forças. A esperança foi produzida em fé, a esperança foi produzida em um som que mesmo abafado, então eu gostaria que vocês prestassem atenção nisso, mesmo abafado, com todos os barulhos e ruídos que a multidão que acompanhava Jesus produzia, Jesus conseguiu ouvi-lo. E isso já é um milagre. E um milagre produzido por uma insistência de um homem que sabia que não poderia perder a oportunidade. A Bíblia não nos revela quanto tempo Bartimeu gritou. Quantos minutos? Quantas horas? Qual o espaço de um grito para o outro? Se fosse eu, estava ralado, porque minha voz ia desaparecer rapidinho, né? Entendeu? Mas Bartimeu gritava, ele incomodava. Bartimeu incomodava as pessoas que estavam do lado, ele gritava: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Fica calado, para com isso. Você acha que Jesus vai se importar com você? Hã? Tipo, dá uma olhada para você. Eu não posso ver, eu não sou cego, mas dá uma olhada para você. Você acha que Jesus vai se importar com você, rapaz? Né? Um cidadão meio lesado falou assim: se enxerga. Mas o cara era cego, não podia se enxergar, mas ele não tinha nenhuma relevância diante da sociedade e ele não estava nem aí. O que estava na mente dele era: não vou perder esta oportunidade. Eu vou me encontrar com Jesus. Aconteça o que acontecer, eu não vou perder a oportunidade. Eu não vou desistir. Eu não vou abrir mão do meu sonho. Eu não vou parar. Mesmo que todos estejam contra mim, eu não vou recuar. Eu não vou retroceder. Eu vejo um homem que, apesar das suas dificuldades, era um homem movido pela fé que foi produzido no seu coração mediante a oportunidade que ele ouviu, não que ele viu. E aí vem uma palavra generosa de Jesus, que ele fala assim: bem-aventurados que não viram e creram. Dá glória a Deus aí. Bartimeu, ele estava expressando essa declaração de Cristo. Eu não vi nenhum milagre, eu ouvi falar. Eu não vi, porque apesar de que eu sou cego, mas eu não vi, mas eu creio que Ele pode fazer. Então eu vejo uma característica muito importante na vida de Bartimeu, que é o não ver, mas crer. Isso é extraordinário. Gritou, não sei por quanto tempo, quantos minutos, quantas horas, eu não sei. Eu sei que a sua fé chegou aos ouvidos do Senhor, né? Talvez o anjo tenha escutado, foi lá para Jesus e falou assim: ó, tem um cara lá gritando lá. E ele é cego, né? Entendeu? Tem uma voz que está no meio da multidão que é diferente dos outros. Tem uma voz que está no meio da multidão que não é uma voz da emoção, mas é um grito recheado de fé, de esperança.
Tem uma voz no meio da multidão que não enxergou nenhum dos milagres, mas crê que o Senhor é Filho de Deus e que vai realizar um milagre. Então, a fé que foi produzida no coração do homem que estava cego chegou até os ouvidos de Jesus. Isso é um milagre. Isso prova para mim e para você que o seu clamor, recheado com fé, chega aos ouvidos do Pai. Por isso, não desista. Em hipótese alguma, não desista. Mesmo que você observe que ninguém está ouvindo o seu clamor, recheado com fé, ele chega aos ouvidos do Mestre e a resposta vem. Você crê nisso? A resposta, ela vem. De repente Jesus parou, todos pararam e Jesus falou assim: traga-o até mim. Pegaram o homem cego, largado, pedinte e levaram até Jesus. Agora, a resposta inicial do clamor daquele homem estava respondido. Então vejam, eu entendo aqui que existem duas fases: a fase do clamor, a fase da fé, a fase da busca, a fase do desejo, a fase que eu não vou desistir. E daí o Senhor Jesus se apresenta, chama na frente. A primeira fase foi cumprida. A segunda, Jesus falou para ele assim: o que você quer que eu te faça? E sempre que eu penso e me debruço para estudar essa história, é uma pergunta direta, objetiva. Não tem curva. O que você quer? Bartimeu também não teve nenhuma dúvida. Ele falou o quê? Eu quero ver. Perceberam? Ele estava com o seu coração não dúbio. Ele não tinha dois pensamentos. Ele não tinha dúvidas no que ele queria no momento que ele estivesse diante do Senhor. Essa proposta de cura já tinha acontecido no coração do homem desde o momento em que ele ouviu falar que Jesus ia passar ali. Então, quando Jesus perguntou para ele: o que você quer? Ele disse: eu quero ver. Aí Jesus teve que fazer um movimento extraordinário, estratosférico, né? Dar uns Hadouken da vida. Aí Jesus olhou para ele e falou assim: então veja. Perceberam que não existe nenhuma dificuldade para o milagre acontecer? E a palavra diz que os olhos daquele homem foram abertos. A primeira coisa, a primeira visão daquele homem foi de quem? De Cristo. Ah, queridos, é isso que nós deveríamos ver todos os dias ao acordar, não? Abrir os nossos olhos e ver Cristo na nossa frente. Foi a primeira visão que aquele homem teve, foi de Cristo. Imagina agora a alegria no coração de Bartimeu. Então Jesus, entrando na cidade de Jericó, um homem foi curado, e foi curado de uma cegueira. E vou voltar a falar sobre Bartimeu. E Jesus continuou a sua caminhada, tá? Então, assim, do versículo 18 para o versículo 19, né, parece-nos que foi no mesmo dia, na mesma entrada em Jericó. Então, o reboliço que aconteceu na entrada da cidade chegou aos ouvidos de todos os moradores daquela cidade. E chegou aos ouvidos de um homem chamado Zaqueu. Agora, a realidade era totalmente diferente. Um homem cego, pedinte, pobre. Agora, um homem rico e influente, mas com o mesmo desejo do homem pobre. O desejo do homem pobre e cego era ver. O desejo do homem rico e influente era ver. Então, um queria ver, o outro queria ver também. Então, Zaqueu, ele teve uma alternativa, não é? Os históricos falam que ele era um homem de pequena estatura, então ele subiu numa árvore.
Fala-se também que ele não era bem quisto no meio da sociedade, porque ele era cobrador de impostos. Eu gostaria de perguntar aqui se alguém tem prazer em pagar impostos. Alguém tem? Alguém fica feliz? Nossa, veio na água 50% de imposto, graças a Deus. Você fala isso? Olha só, a taxinha do esgoto da água. Eu gastei R$ 25 de água e veio R$ 25 de esgoto. Glória a Deus por isso, estou feliz. Não, ninguém fica feliz em pagar imposto. Apesar de Jesus falar assim, dá a César o que é de César. A gente não fica feliz. Então, Zaqueu não era uma pessoa... uma pessoa vista com bons olhos pela sociedade, mas era um homem rico. Os comentários que se falavam é que a sua riqueza vinha de cobranças a mais. Não posso afirmar isso porque, biblicamente falando, nós não temos condições de provar isso. Alguém fala assim, não, mas porque ele falou que ia devolver, se porventura. Isso não quer dizer que era uma prática da vida dele fazer isso. Mas o fato é que ele era um homem rico, um homem influente, mas não era um homem bem quisto na sociedade. Então, ele estava lá em cima da árvore, esperando Jesus passar. Olha que interessante. Também não sabemos quanto tempo Zaqueu ficou pendurado na árvore. Não podemos dizer que foi 15 minutos, 10 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, não sei. Ele subiu para ver Jesus. Veja, ele não queria ter um encontro com o Senhor, mas ele queria ver Jesus. Não havia uma necessidade de nada materialmente falando, nem também não havia uma necessidade na construção biológica, ou seja, não havia enfermidades, pelo menos descritas na vida de Zaqueu, nem da sua família, mas ele queria ver Jesus. E aí Jesus passando ali, parou embaixo da figueira, e aí falou assim, Zaqueu, desce, porque hoje me convém pousar na sua casa. É interessante a gente parar um pouco para analisar. Bartimeu gritou, Bartimeu insistiu, Bartimeu não desistiu, e ele teve a sua bênção. Zaqueu subiu na árvore. Zaqueu esperou a passagem de Jesus. Mas Zaqueu teve que fazer algo que está nas entrelinhas dessa passagem, que muitas das vezes nós não conseguimos enxergar. O Senhor olhou para ele e falou assim, desce. Então, para que Zaqueu pudesse conhecer Jesus, ele teve que descer. Você está entendendo, irmão? Zaqueu era um homem rico, Zaqueu era um homem afamado, Zaqueu era um homem relevante na sociedade, mas Zaqueu agora estava diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e ele teve que descer. Então, este cumprimento da ordem de Jesus, veja que não foi um pedido, foi uma ordem. Jesus falou, desce, porque eu vou na sua casa. E ele prontamente atendeu isso. Então, quando a gente pega a similaridade de Bartimeu e de Zaqueu, um não tinha nada, gritou porque precisava e foi atendido. O outro tinha tudo e precisou descer para poder se encontrar com o Senhor. O quebrantamento de Zaqueu não foi depois da conversa que ele teve com o Senhor. O quebrantamento de Zaqueu se deu na obediência à ordem do Senhor. Desce, e ele desceu. Se ele tivesse subido ali porque ele tinha preocupações com a população, ele podia ter dito para Jesus assim, Senhor, a minha vida está em risco, eu estava só escondido aqui para que ninguém me visse. Agora o Senhor revelou o meu esconderijo aqui.
deixa eu chamar os seguranças para que eu possa descer e ninguém me tocar. Não, o Senhor falou, desce, e ele obedeceu, e ele desceu. Houve um quebrantamento naquele momento. Levou Jesus para a casa dele, preparou um cuscuz enorme, porque Jesus não andava sozinho, né? Jesus tinha 12 discípulos, mais as famílias e tudo mais. Então, quem recebia Jesus não recebia um homem só, recebia uma congregação, né? Quem recebia Jesus recebia uma população igual à da geração de Cristo. Imagina, todos os irmãos da geração indo jantar na sua casa. Né? Haja cuscuz, né? Entendeu? Para você servir para todo mundo. Mas Zaqueu abraçou isso com alegria, porque havia possibilidades para isso. Zaqueu não mediu esforços, Zaqueu não vacilou, Zaqueu sentou para ouvir, Zaqueu desceu. E depois da conversa, Jesus falou assim, hoje veio salvação para esta casa. A história de Zaqueu virou um grande evangelista, pregando em Jericó, a exemplo de Bartimeu, que não precisava nem falar. A pregação de Zaqueu foi no serviço prestado para que as pessoas vissem nele a transformação. A pregação de Bartimeu era assim, não era cego, não era esse que estava ali sentado pedindo esmola. O que aconteceu com ele? O que aconteceu foi que ele teve um encontro com Jesus. Então, mesmo diante das mais diferentes realidades, o se encontrar com Jesus traz uma mudança de vida, traz mudança no procedimento. E agora vamos analisar o que acontece pós o encontro com o Senhor. Vamos voltar à entrada da cidade com Bartimeu. Uma das coisas que Bartimeu deixou na calçada foi a sua capa. Ela não servia somente de proteção para dias de chuva, ou frio, ou de sol. Era uma, como é que eu posso falar para vocês? Era uma autorização que o governante da cidade dava para que ele pudesse pedir esmolas. E essa autorização era dada porque ele era cego. E agora, quando ele se encontrou com Jesus, o que aconteceu? Ele voltou a enxergar. Ele não tinha mais a autorização de pedir, porque agora ele enxergava. O que levava ele a ser beneficiado pela generosidade das pessoas era uma enfermidade, uma deficiência que não existia mais. Quando a gente fala que se encontrar com Jesus requer mudança, na vida de Bartimeu teve que mudar. Vamos dizer que aconteceu o milagre num domingo. Glória a Deus, eu estou enxergando, que maravilha, né? Todas as pessoas da cidade ali, olha, o cego não é mais cego, agora ele enxerga, Jesus curou, glória a Deus, avivamento, paz, alegria, mas na vida daquele que aconteceu o milagre, uma transformação teria que acontecer. Ele não tinha mais agora a necessidade de pedir esmolas. Então, o que aconteceu na segunda-feira de manhã na vida de Bartimeu? Classificados, currículo, distribuição, porque agora ele precisava fazer o quê? Trabalhar. Quanto maior o milagre, maior a responsabilidade que temos. Perceberam a mudança? Eu sou um milagre vivo que o Senhor operou na minha vida, e a minha vida vai mudar. Eu não posso ter um encontro com o Senhor e voltar para a calçada pedir. Vocês estão entendendo, irmãos? A vida dele mudou, a história dele mudou. Mas eu tenho absoluta certeza que quando você não desiste, confia no Senhor, a mão do Senhor favorece a sua vida.
mostra o caminho, abre portas. Ele não desampara os seus. Zaqueu teve um encontro com Jesus, desceu da árvore, coisa maravilhosa. Ele ficou encantado, maravilhado, felizão da vida e tal. Na segunda-feira de manhã, ele voltou ao seu ofício de cobrar os impostos. Mas o interessante é que, né, e isso é uma colocação minha, o interessante é o Zaqueu batendo na porta novamente das pessoas. A criança vai lá e fala para o dono assim: é o seu Zaqueu, mas de novo aqui, cara, semana passada ele veio aqui, levou 5 galinhas, 3 patos, né? dois cordeiros, agora vem de novo aqui, né? Imagina o Zaqueu chegando lá com um caderninho na mão, falando assim: o senhor, né, senhor Paulo, né? Agora nós temos 2 Paulos, um Paulo na direita e um Paulo na esquerda. Então, senhor Paulo, ó, eu cobrei do senhor aqui 2 carneirinhos a mais, né? Eu fiz as contas novamente e eu levei 2 carneirinhos a mais. Eu estou devolvendo os 2, né? E quanto que ele falou que ia devolver? Quantas vezes? Né? Ó, 2, 4, 6, 8. Né? Eu levei 2, devolvo 10 para você. Ô, senhor aqui, o que aconteceu? O senhor caiu de cabeça, bateu a cabeça na parede? Não, cara, eu tive um encontro com Jesus de Nazaré, né? Esse homem mudou minha vida. Você imagina o que aconteceu em Jericó, com as pessoas que presenciaram e com as pessoas que viram o benefício na vida de Bartimeu e viram a mudança na vida de Zaqueu. E tudo isso aconteceu porque eles se encontraram com Jesus. A gente também começa a analisar 2 grandes milagres. Um milagre no corpo, a cura da cegueira física, e um milagre no espírito, a cura da cegueira espiritual. Um pobre cego, um rico cego. Um pobre curado, um rico curado. Esse Jesus é bom demais. Ele atende a todos, né, de uma forma extraordinária. Um pobre que mudou a vida, um rico que mudou a vida. Um pobre que gritou até ficar rouco, um rico que teve que descer do seu pedestal, se quebrantar aos pés do Senhor Jesus. Em toda essa história, todos precisamos de Cristo. Independente da nossa condição, independente do nosso estado, independente de como estamos. Se não precisamos de uma cura física, mas nós precisamos de uma cura emocional ou uma cura espiritual. Mas todos nós precisamos de Jesus. Todos nós precisamos de Cristo. Jericó foi impactado por estas 2 histórias extraordinárias. Não posso dizer que Jesus era seletivo, porque isso quebrou qualquer pensamento que possa dizer: ele só serve um lado, ele só serve o outro. Não, eu vim para que tenham vida e vivam em abundância. E essa abundância, irmãos, não está relacionado a dinheiro, a bens, a posses. É uma abundância de paz, uma abundância de alegria, uma abundância de transformação nas nossas vidas. Que milagre você está precisando? Que milagre você está necessitando? Porque existem milagres que são urgentes. Mas será que você está fazendo igual a Bartimeu? Não desistindo, mesmo sem enxergar? Ou será que você está fazendo igual a Zaqueu, saindo da sua posição cômoda, subindo numa árvore para ver Jesus? Qual o esforço que você está colocando diante das dificuldades que estão na sua frente? Será que você está preparado para ouvir assim: o que você quer que eu faça?
se o Espírito do Senhor te fizesse essa pergunta hoje, você teria convicção do que você iria fazer? Ou dizer? Ou pedir? Você está disposto a sair do seu comodismo, subir numa árvore e esperar pacientemente Jesus passar? E oferecer tudo o que você tem, porque olha o que aconteceu com Zaqueu, rico pra caramba, entendeu? Ele falou assim: vou pegar, Senhor, metade do que eu tenho, distribuir com os pobres. Você está achando que Zaqueu ficou pobre porque ele pegou metade do que ele tinha? Ele tinha muito dinheiro. Eu não preciso de tudo isso. Vou pegar metade e vou distribuir. Agora imagina um homem daquela magnitude financeira, agora indo procurar nas periferias da cidade de Jericó, famílias necessitadas. Eu fico só imaginando, eu crio situações na minha mente, e depois eu fico me divertindo, no bom sentido, falando: Deus, que coisa terrível, terrível de boa, não é? Entendeu? Então, chega lá, está aquela famíliazinha ali, tal. Mas o que você está fazendo aí? Ah, não tenho casa para morar, estou morando aqui debaixo desse cajueiro. Não é, Dinha? Debaixo do cajueiro, estou morando aqui com 5 filhos aqui. Né? Aí o seu Zaqueu fala assim: não, tem uma casa para você. Vem aqui, tem uma casa ali para você, entra lá. Né? Mas seu Zaqueu, não, casa é sua, vou passar. Eu tenho 50 casas, estou dando essa para você. Pode morar aí com sua família. Mas, seu Zaqueu, por que você está fazendo isso? Porque eu tive uma conversa com Jesus de Nazaré. Chega na outra casa, bate lá e não sei o quê, eu estou doente, estou isso, estou aquilo. Imagina quantos benefícios aquele homem fez. Que coisa extraordinária. Aí você vai dizer assim: caramba, mas se eu tivesse a condição de Zaqueu, né, eu poderia fazer isso aí. Mas se você não tem a condição de Zaqueu, você tem a condição de Bartimeu. Eu estou vendo, eu estou curado, eu fui transformado pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Olhem para mim e vocês vão ver o milagre que Ele fez na minha vida. Sabe o que eu quero dizer com isso? É que você não tem desculpas se você realmente teve um encontro com o Senhor Jesus. Sua vida é um milagre, porque os seus olhos foram abertos. Você não precisa mais mendigar nada, porque o Senhor te deu a condição de enxergar, te deu a condição de ver. Você não precisa deixar que a soberba cresça no seu coração, porque você sabe que tudo que você tem pertence ao Senhor. Desce para encontrar com o Senhor. Zaqueu, desce. Eu lembro de uma pregação de um dos obreiros, há muitos anos atrás, e ele estava pregando sobre Zaqueu, e ele disse assim: e quando Jesus disse, desce depressa, Zaqueu desceu correndo, se ralando todo nos espinhos da figueira brava, passou rapidamente debaixo de um arame farpado e foi ter com Jesus. Aí terminou a pregação, o pastor chamou ele e falou: senhor irmão, onde você arrumou espinho na figueira e arame farpado? Ele falou: é a enfa, pastor, a enfa. Né? Então assim, não querendo dar essa enfa de espinhos ou arame farpados, mas Zaqueu desceu do seu orgulho, desceu da sua soberba, desceu para poder falar com o Senhor Jesus. E o interessante é que Jesus falou assim: desce depressa. Talvez você não tenha a condição financeira que Zaqueu tinha, mas talvez você tenha a soberba que Zaqueu tinha. Precisa descer. Precisa descer para falar diretamente com o Senhor Jesus. Amém? Uma cidade, 2 grandes milagres que transformou a vida de uma população. Não só a vida de Zaqueu, nem a vida de Bartimeu, mas a vida de todas as pessoas que moravam ali. Porque foram muito claros, evidentes e brilhantes os milagres que o Senhor realizou ali.
assim como vai ser muito claro, evidente e brilhante o milagre que o Senhor tem realizado na sua vida, meu amado irmão. Eu não sei se a sua cegueira é física ou se a sua cegueira é espiritual. Eu sei que o meu Jesus vai lhe dar a visão que você precisa nesta noite. Por gentileza, vamos ficar em pé. Eu gostaria de orar com você agora, apresentar você ao Senhor. Não estamos em Jericó, mas nós estamos em São Carlos, né? Não estamos à margem da cidade, mas existem muitos cegos. Em São Carlos existem muitos Zaqueus e existem muitos Bartimeus que precisam de um encontro com o Senhor. Se estamos aqui nesta noite, é porque ou éramos Zaqueu ou éramos Bartimeu, mas tivemos um encontro com o Senhor e Ele nos curou. Ele abriu os nossos olhos. Ele nos colocou aqui neste lugar, lavados, regenerados e remidos pelo sangue de Cristo Jesus. Aprendemos com Bartimeu a não se vitimizar com a dificuldade e com o problema, mas encontrar uma solução. Aprendemos com Zaqueu que não podemos ficar no nosso comodismo, nós temos que ir até Jesus. Bartimeu gritou, Zaqueu foi. São ações que precisamos ter, mas o que une esses dois homens tão desassociados, o que une esses homens é a vontade de estar perto de Jesus, a vontade de ver Jesus, a vontade de ouvir Jesus e o desejo de ser transformado por Ele. Então vamos clamar ao Senhor para que estes milagres eles aconteçam. Vejam, enxergar não foi difícil para o Senhor. Ordenar não foi difícil para o Senhor. Mas se Bartimeu não tivesse gritado, não teríamos um relato de um milagre tão grande. Se Zaqueu não tivesse subido na árvore, também não teríamos uma história dessa para contar. As ações, elas valem muito quando elas são direcionadas para o Senhor Jesus. Lembre-se disso. Talvez o seu milagre está precisando de uma movimentação sua, de um grito seu, ou de um deslocamento que você tenha que fazer. Peça ao Senhor, pois o Espírito do Senhor vai mostrar para você o que você precisa fazer. De uma coisa eu tenho certeza, curado você vai ser. Amém? Curado você vai ver. Feche seus olhos agora, fale com Deus nesse momento. Senhor, nesse instante, meu Pai, que o Senhor nos coloca nesta posição, Senhor, de ouvir a Tua palavra, ó Senhor. Dois homens diferentes, distintos, meu Pai, que possivelmente, meu Senhor, dado as condições sociais, não se encontrariam, meu Pai amado. Mas fico, meu Senhor amado, tentando imaginar o encontro de Bartimeu e de Zaqueu pós-passagem de Jesus. Ah, Senhor, como Tu és maravilhoso, meu Pai, porque os dois foram tocados, tratados, Senhor, removido, meu Pai Celestial, as escamas dos olhos, escamas físicas e escamas espirituais, ó Pai Celestial. Ó Deus, olho, meu Pai Celestial, para esta cidade, assim, Senhor, como Jericó foi abalada, meu Senhor, por estes milagres. Eu tenho certeza de que muitos outros milagres aconteceram, Pai, mas estes dois milagres que ficaram registrados na Tua palavra, abalaram as estruturas, meu Senhor amado, daquela cidade. As pessoas comentavam sobre isso, meu Pai. A mudança na vida de Bartimeu e a mudança na vida de Zaqueu, Senhor. Oh, meu Pai Celeste, nós não estamos em Jericó, mas nós estamos em São Carlos, meu Pai. Existem muitos Zaqueus e muitos Bartimeus, meu Pai. Muitos cegos, meu Senhor amado, espiritualmente, ó Deus amado. E muitos, meu Senhor, envolvidos, meu Pai, na sua ganância, na sua riqueza, na sua vivacidade em ganhos, meu Pai amado, que se esquecem, meu Pai Celestial,
de buscar ao Senhor, ó Deus bendito. Ó Pai, queremos que esta cidade, Senhor, seja abalada, meu Senhor, por milagres de transformação, Pai. E aqui estão, meu Senhor amado, nesta casa, muitos exemplos, meu Senhor, de transformações, de vidas que foram transformadas, de vidas, Senhor, que foram mudadas, meu Pai, de vidas que foram curadas, ó Deus bendito. Senhor, que possamos sair do comodismo, meu Pai, e ir até estas pessoas para apresentar a Cristo. Nos dá, Senhor, a condição de gritar os grandes milagres, Senhor, assim como meu Pai Celestial Bartimeu gritou, meu Deus, e nos dar a oportunidade de mudar as vidas, meu Senhor, assim como Zaqueu teve condições de fazer isso, meu Pai. Mas que em tudo, meu Senhor amado, em tudo, cura-nos primeiro, Senhor. Cura o nosso coração, meu Pai. Cura, meu Senhor, as nossas emoções, ó Pai Celestial. Retira, meu Pai Celestial, a cegueira. Retira, Senhor, a dor. Retira, meu Pai Celestial, todas as correntes, meu Senhor, que amarram, meu Pai, que não permitem, meu Senhor, o avanço. Meu Deus, quantas amarras que impedem, Senhor, de subirmos na árvore, meu Pai. Ah, Senhor, quanta tristeza que nos impede de abrir a boca para buscar a Ti, Senhor amado. Meu Deus, assim como o Senhor modificou a vida de Zaqueu e mudou a vida de Bartimeu, também queremos que o Senhor mude as nossas vidas, meu Pai amado. Porque todas as coisas pertencem ao Senhor, Pai. Ó Deus, o inimigo levanta e tenta nos parar, meu Senhor amado, achando, meu Deus amado, que não vai dar certo. Mas a Tua mão está estendida, meu Pai, para curar e libertar o Teu povo, Senhor. Ó Deus, abre os olhos daqueles que estão cegos e não conseguem ver a Tua glória, Pai. E não conseguem ver, meu Deus amado, o trabalhar do Teu Espírito, Pai. Também move o coração daquele que está endurecido, ó Deus amado. Porque se o Senhor não estiver guardando, em vão vigia a sentinela, Pai. Se o Senhor não estiver, meu Deus, no negócio, não vai dar certo, meu Pai amado. Então nos mostra e nos revela, meu Pai Celestial. Porque sabemos que obedecendo ao Senhor, as coisas, elas se transformam, Pai. Por isso abençoa a Tua igreja e os Teus filhos, em nome de Cristo Jesus. Senhor, também eu quero pedir que abençoe, meu Pai Celestial, a todos os ofertantes, dizimistas, e aqueles, Senhor, que são primiciantes, meu Pai Celestial, que o Senhor derrame a Tua graça, a Tua bênção, o Teu poder, ó Pai Celestial, na vida desses Teus filhos, Pai. Senhor, oro de acordo com a Tua palavra, que diz uma boa medida, sacudida, recalcada e transbordando, meu Pai amado. Meu Senhor, nós ofertamos como forma de generalidade, ó Senhor, de sermos generosos, meu Pai Celestial, porque a Tua mão está estendida, multiplicando, Senhor amado, nas nossas vidas, Pai. Dizimamos, meu Senhor, porque honramos o Teu nome, Senhor, porque todas as coisas Te pertencem, ó Pai Celestial. Meu Deus, diante disso, meu Pai Celestial, trazemos a nossa primícia, meu Pai, honramos o sacerdote, meu Deus, porque o Senhor é poderoso em obras, meu Pai amado. Assim, Senhor, que esta palavra multiplicadora esteja, meu Senhor, na vida de cada um dos Teus filhos. Uma medida tão generosa que o Senhor derrama, Senhor amado, que transborda em nossas vidas, em alegria, em paz, em amor, em saúde, Pai. Oramos para a vida de todos os Teus filhos. E aqueles, meu Pai Celestial, Senhor, que estão desempregados, que o Senhor abra as portas. Aqueles, meu Senhor amado, que estão, meu Senhor amado, apertados, meu Deus, mostra um caminho, meu Senhor, um novo emprego, uma nova oportunidade, porque o Senhor é tremendo, Pai. Profetizamos isso na vida dos Teus filhos, em nome de Cristo Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, vamos adorar o Senhor e vamos ofertar e dizimar na casa de Deus. Se você trouxe em espécie, tem um envelope ali no fundo, você coloca aqui no gasofilaço, faz de forma pelo aplicativo no Pix. Se você está em casa e deseja ofertar e dizimar, tem as informações aí
na sua tela que você pode fazer isso. Então vamos louvar ao Senhor, ofertar e dizimar na casa de Deus. Possa movimentar a sua vida em ações extraordinárias da graça do Senhor, que a cegueira seja curada e que possamos entender esse agir de Deus nas nossas vidas. Glórias ao Senhor. Queridos, nós estamos encerrando o nosso culto hoje. Nós temos uma agenda que vai ser colocada ali, mas amanhã é feriado, né? Feriado aqui no estado de São Paulo, né? Então, como é feriado, a gente vai suspender as atividades que nós temos. Sempre nos feriados nós queremos uma dedicação maior à família. Então, o pessoal do discipulado, da quinta-feira à tarde, né? E o pessoal que está estudando também, né? Nós não vamos ter. E à noite também não teremos a nossa reunião de homens, né? Então, para trabalhar com a família. Amanhã eu tenho uma alegria de poder ir em um culto de gratidão a Deus na vida de um presbítero que faz 100 anos de idade, né? Então amanhã eu estou indo lá para esse culto de gratidão. Eu vou olhar muito bem para ele, porque ele já ganhou de mim, né? Porque eu falo que eu vou chegar aos 99 e 11 meses, ele já fez 100, né? Então eu vou lá ficar pertinho dele para pegar a unção, para a gente chegar nesse ponto aí. Amém? Ele é o pai do pastor Jairo, lá da livraria Ler, né? Faz 100 anos amanhã.
né? Então vamos orar por ele, pela família, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção, né, esse culto de gratidão ao Senhor, né? E eu vou ficar olhando para ele e fazer, eu vou chegar lá, né? Espero que ele esteja bem, forte, assim, saudável, né? Mas Deus é maravilhoso, amém? Sexta-feira a gente tem a nossa oração no monte, às 20 horas, né? No sábado nós vamos ter a programação do evangelismo, a escola bíblica. Não vamos ter o trabalho dos jovens, o Gustavo conversou comigo, né? O Gustavo e a Ana estão no processo de mudança, estão mudando, então não vai ter condições de trabalhar com a juventude, então vai dar folga para a moçada. E no domingo nós voltamos ao horário das 19 horas, né? Continue orando ao Senhor, que aí a gente, né? Quem sabe o Espírito Santo não modifica isso, né? Até porque, né? Vocês sabem o motivo, né? Não preciso falar aqui, né? Entendeu? Não vamos ter que adiar culto, nem mudar mais nada, né? Graças a Deus, não é verdade? Mas tudo bem. Amém? Feche os olhos agora, vamos ser despedidos com a bênção. Senhor, agradecemos a Ti, meu Pai Celestial, pela vida dos Teus filhos, que vieram aqui, Senhor amado, ouviram a Tua palavra, celebraram o Teu nome, Senhor. Eu tenho certeza, meu Pai, de que o Teu Espírito Santo falou ao coração dos Teus filhos. Agradeço pelas curas, Senhor. Agradeço pela transformação, meu Pai. Eu agradeço, meu Senhor amado, pelo trabalhar do Teu Espírito na vida dos Teus servos individualmente, Pai. Continua abençoando os Teus filhos, prosperando os Teus filhos, meu Pai. Obrigado, meu Senhor amado, pela fidelidade dos Teus servos. Ó Deus, leva-nos em paz. E para isso dizemos que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e infinito amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Abraço seu irmão, desejam continuar de